Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos continuar a nossa leitura, né? Dando continuidade no nosso processo aqui de leitura em ordem cronológica. Mais um dia, né? Hoje, dia 31 de julho de 2022, último dia do mês de julho, e nós estamos aqui, graças a Deus, pela graça, pelo favor de Deus, né? Por essa misericórdia infinita que nos alcança todos os dias quando nós acordamos, quando nós passamos um dia tão abençoado como hoje, né? Um domingo aqui, cheio da presença de Deus, com a família, em comunhão, descansando, isso é tudo muito bom. Eu me alegro demais com as coisas mais simples que Deus faz na minha vida, porque eu dou muita importância para isso. Eu dou importância para minha casa, eu dou importância para minha família, para minha mesa com alimento todos os dias. Como isso me alegra, ver a mão de Deus se manifestando e cuidando da gente. Vamos orar para a gente começar? E hoje então a gente inicia aí um processo conhecendo essas profecias e a palavra do Senhor dentro do livro de Daniel, principalmente. A gente vai trabalhar com Daniel, ainda com Jeremias, e em seguida a gente vai começar Ezequiel a falar um pouco também. Então a gente tem esses três profetas aí falando muito fortemente nesse momento da história, onde Israel e Judá e Jerusalém estão sendo levados literalmente cativos pela Babilônia, que agora se torna esse grande império, né? Nesse momento da história. Então é aqui que a gente está, é aqui que a gente está se localizando agora, dentro da leitura, dentro daquilo que Deus está fazendo. Vamos ver o que o Senhor tem para nós. Jesus, muito obrigada por esse dia, por esse domingo tão lindo e tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida até aqui. Hoje acabando, finalizando mais um mês, Senhor. Julho tá indo embora e tem início aí um mês maravilhoso que é agosto, que nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida, que o Senhor vai continuar conosco dentro dessa leitura, nos trazendo direção, nos trazendo discernimento. Muito obrigada, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor está fazendo nessa leitura desse ano, Pai. Muito obrigada, Jesus, por nos fazer permanecer firmes e constantes aqui nessa leitura, porque nós temos nos fortalecido no Senhor, nós temos buscado essa força que vem de dentro para fora, nos edificando, nos plantando, Senhor, nos fazendo construir a nossa casa sobre a rocha, que é a Tua palavra, Jesus, que é o próprio Senhor. Obrigada, Deus. Ministra as nossas vidas nesse período agora que nós vamos iniciar aqui, trazendo tanto discernimento para nós, Pai, a respeito desse tempo do exílio, mas também do tempo do fim que o Senhor está profetizando aqui no livro de Daniel. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado por aquilo que o Senhor já fez e aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Muito obrigada. Amém. Vamos lá, gente. Vamos lá, Daniel capítulo 1. A gente começa hoje a partir do versículo 4. Que a gente já leu aqui os primeiros versículos ontem, né, de Daniel 1, e agora a gente está dentro de Daniel, capítulo 1, versículo 4 em diante. Eu falei ontem no final do vídeo que se você quiser conhecer um pouquinho melhor essas profecias, se aprofundar mais, estudar realmente, né, o livro de Daniel, eu tenho já o estudo que a gente fez dentro do curso de escatologia, e a gente passou vários dias, acho que mais de mês, estudando o livro de Daniel. Então a gente vai capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então tem lá de forma bem detalhada, mais profunda, trazendo comparação contra os textos bíblicos. Então se você quiser estudar Daniel, saber mais detalhes sobre esse livro, eu te aconselho aí em paralelo aqui com a nossa leitura, ir lá para o curso de escatologia. Se você tiver alguma dúvida sobre quais são as aulas, me chama que eu separo, né, as aulas para você e te mando aí separadinho para você estudar, tá bom? Se não, só ir lá também, tá fácil, na descrição do vídeo eu coloco qual é o capítulo, qual é o versículo que está sendo estudado nos vídeos, então fica fácil. Vamos lá, Daniel capítulo 1, versículo 4. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá,
Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhe dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel capítulo 1 fala desse momento em que esses jovens, são trazidos ali para a Babilônia. São 4 jovens aqui descritos e falam deles especificamente porque o Senhor vai usar de alguma maneira esses 4 jovens, em especial ali dentro do palácio do rei de Nabucodonosor, servindo diretamente ao rei, e eles vão ser canais do Senhor tanto para o próprio reino da Babilônia quanto para os judeus que estão espalhados ali na nação da Babilônia, no Império Babilônico, Eles vão agir de forma que possa ajudar o seu povo ali também. O Senhor estrategicamente permite que esses homens estejam nessa posição de poder, de autoridade para ajudar. E porque o Senhor precisava de alguém com esse espírito profético, que é no caso Daniel aqui, para interpretar sonhos e visões, e a gente vai ver que isso vai acontecer de forma muito forte dentro desse período, dessa época de Daniel na Babilônia. Por isso que Deus faz como ele faz. Então, Daniel tem esse chamado junto com os seus 3 amigos, e eles estão ali no palácio servindo diretamente ao rei. É disso que está falando. Mas Daniel não se contamina, a palavra fala. E essa contaminação tem a ver com a adoração a outros deuses, a comidas sacrificadas e a tudo mais que já existia ali na Babilônia, e que Daniel decide não se contaminar, permanecendo fiel ao único Deus, permanecendo fiel ao Senhor, nas suas práticas espirituais, na sua vida com Deus, em tudo aquilo que era proibido para o judeu, de comer, de beber, de se contaminar com comida sacrificada a ídolos e tudo mais. Daniel se torna alguém totalmente separado para o Senhor, Me dá um minuto, gente. Vamos lá. Jeremias capítulo 26, a partir do versículo 20, nosso segundo texto. Jeremias 26, a partir do versículo 20 até o 24. Vai falar sobre o martírio de Urias. Outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaias, de Kiriat Jearim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Quando o rei Joaquim, todos os seus homens de guerra
e os seus oficiais ouviram isso, o rei procurou matá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Jeoaquim mandou ao Egito Eunatã, filho de Aquibor, e com ele alguns homens, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Jeoaquim, que o mandou matar à espada. Depois jogaram o corpo dele numa vala comum. Mas Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Aqui fala de um profeta que viveu no mesmo tempo, no mesmo período que Jeremias, chamado Urias, e que infelizmente perdeu a sua vida por falar a verdade, por profetizar a verdade de Deus. Eu quero até, aproveitando esse versículo de Urias, falar para vocês que com certeza, gente, existiam outros homens e mulheres de Deus nesse momento da história que também falavam a respeito das profecias de Deus, que também falavam a respeito daquilo que Deus estava falando com eles. Mas Deus permitiu, ou Deus desejou que somente esses textos que a gente tem dentro do cânon da Bíblia Sagrada estivessem aqui para a gente ler, para a gente estudar. Mas com certeza existiam muito mais profetas, muito mais homens e mulheres que foram usados durante todo o período bíblico para falar com o povo de Israel, para falar com o povo de Judá. Então não existiam só esses profetas que a gente vê aqui descritos na palavra de Deus. Esses são só aqueles que Deus quis que as mensagens entrassem para que nós pudéssemos ler, para que nós pudéssemos saber o que aconteceu. Mas com certeza Deus falava de forma muito maior, em períodos mais, em períodos menos, Nós tivemos períodos em Israel que com certeza Deus praticamente não falou através de ninguém, porque primeiro que Deus não achava com quem falar, porque todo mundo estava totalmente desviado, e em outros momentos Deus usou muito mais pessoas para falar ao seu povo, ok? Então isso aqui é um exemplo para nós desse profeta chamado Urias, que morre nesse momento por Jeoaquim, por falar a verdade, por profetizar contra Judá e Jerusalém, ok? Não é o mesmo Urias lá de Davi, só para lembrar vocês, é um outro homem, porque a gente também tem essas questões, A gente achar que o nome na Bíblia é da mesma pessoa, sendo que nós temos várias Marias, vários João, vários Pedros, de vários nomes que tinham o mesmo nome, mas que são de épocas totalmente diferentes. Então a gente precisa entender que são personagens, pessoas na história diferentes. Jeremias 22 agora, a partir do versículo 13, do 13 ao 19. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhe o devido salário. Ele diz: construirei para mim um grande palácio, com aposentos espaçosos, faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor, mas você não vê nem pensa noutra coisa além de lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não se lamentarão por ele, clamando: ah, meu irmão, ah, minha irmã. Nem se lamentarão clamando: ah, meu Senhor, ou ah, sua majestade. Ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Jeremias está falando nesse momento a respeito especificamente do rei Jeoaquim, que está no comando de Judá e Jerusalém e que é totalmente contrário à palavra de Deus nesse momento. Ele está preocupado somente com o seu próprio reino, com o seu próprio ego, com a sua própria riqueza, com a desonestidade através da cobrança de impostos, de duros impostos, sobre o povo ali, já empobrecido por toda essa opressão dos inimigos. E Jeoaquim só pensa nele. Ele se esquece que Deus o colocou ali como um descendente de Davi e que ele deveria honrar isso, porque seu pai honrou, Josias foi um bom rei. Então ele se esquece disso e comanda Judá e Jerusalém nesse momento com mãos de ferro, oprimindo o povo, além da opressão dos seus inimigos. E então Jeremias traz uma profecia vinda do próprio Deus para Jeoaquim de que ele seria morto como um jumento, arrastado, A morte de Jeoaquim, ela é triste. A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso.
Jeremias 36, versículo 9. No 9º ano do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado um jejum perante o Senhor para todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha das cidades de Judá para Jerusalém. Então, nesse momento, eles proclamam, um jejum em propósito de tudo aquilo que estava por vir, para que o povo suportasse, para que o povo pudesse ouvir melhor Deus. E vamos ver o que acontece então. Nesse momento acontece Daniel 2, é o que a gente vai ler hoje por último, e depois a gente vai voltar ali para Jeremias a partir de amanhã falando sobre esse jejum. Mas nesse momento o sonho de Nabucodonosor e a interpretação de Daniel. Por isso que eu acredito que Deus inclusive levante esse jejum nesse momento. Daniel capítulo 2, versículo 1 em diante, nós vamos ler o capítulo 2 inteiro. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguiu dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhe disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revele-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhe pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? E Daniel respondeu: nenhum sábio
encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Gente, essa passagem de Daniel 2, ela é fantástica, porque nada mais é do que esse primeiro sonho que o rei Nabucodonosor tem a respeito da estátua, e ele põe os seus sábios e os magos em terror, né? Porque ele diz assim: eu quero a interpretação, só que eu quero que vocês me contem o sonho e a interpretação. Ele queria ter certeza de que os seus magos, os seus astrólogos, os seus encantadores tinham verdadeiramente poder para revelar mistérios,
porque o sonho era tão terrível, era tão perturbador para Nabucodonosor, que ele queria ter certeza que ele não seria enganado na interpretação. O problema para Nabucodonosor aqui não era contar o sonho, o que ele não queria era ser enganado quanto à interpretação. Então ele põe um desafio nesse momento, inclusive para que o próprio Daniel fosse então exaltado. E, consequentemente, o Senhor, o Senhor fosse exaltado também na Babilônia pelo próprio Nabucodonosor. Gente, o anticristo, ele sabe do poder de Deus. Ele vai ter que se dobrar também diante do Senhor nos últimos dias. Ele também vai ter que se dobrar diante da soberania de Deus. Então, Nabucodonosor, nesse momento, é aquele que está, assim, sendo o canal de Deus para trazer juízo sobre a terra. É o anticristo desse momento, dessa fase da história. Deus está levantando esse homem com grande poder para trazer muita destruição, muita opressão sobre todo o império ali, né? Eu falo sobre toda a terra, mas é de forma bem local. Nos últimos dias, sim, o anticristo que virá ainda, ele trará total destruição sobre toda a terra. Mas aqui ainda é regional, né? Então, o Império Babilônico, ele ataca somente aquela região do Oriente Médio. E nesse momento, então, o rei Nabucodonosor começa a colocar o primeiro teste para esses sábios que estão ali, e o Senhor, então, dá, através da oração de Daniel, do pedido, né, de resgate, de socorro que Daniel faz junto com seus amigos ao Senhor. O Senhor traz, sim, a revelação para Daniel através de uma visão, né, de um sonho. Deixa eu ver aqui. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Então, o Senhor mostra em visão à noite para Daniel como tinha sido o sonho do rei Nabucodonosor, em detalhes. Primeiro ele conta então todo o sonho do rei e em seguida ele dá toda a interpretação. E ele é claro e objetivo dizendo que o que o rei havia sonhado tinha a ver com tempos futuros, tinha a ver com o tempo do fim. Então a gente já vê que o livro de Daniel ele tem todo esse contexto escatológico que a gente chama, né? São revelações, são interpretações do tempo do fim. Daniel sabia que ele não estava profetizando, que ele não estava interpretando sonhos para aquele momento simplesmente da história. Ele sabia que havia um futuro muito distante ainda para ele, que Deus faria grandes coisas através de todos esses reinos que se levantariam pós o Império Babilônico, ok? Então, Daniel já tem todo esse discernimento. E Daniel vai ser esse grande sábio nesse momento da história que Deus vai usar para trazer todo o discernimento, inclusive, a respeito do reino babilônico, desse período da história. É tudo isso que Daniel está falando. Como eu falei para vocês, eu queria muito que vocês fossem lá no nosso estudo de escatologia a respeito do livro de Daniel e olhassem para tudo que a gente falou lá, porque tem muita coisa importante dentro desses textos e tá lá bem esmiuçado, bem falado. São coisas muito, muito poderosas dentro da palavra que nós precisamos conhecer e entender para entender o tempo do fim. Esse tempo ainda está um pouco distante de nós, do hoje, né? Mas está muito próximo, mais do que na época de Daniel, mais do que na época do próprio Cristo. Então a gente precisa compreender porque Jesus está voltando. É disso que esse livro de Daniel fala, é desse reino que vai se levantar e tudo está lá no estudo, vocês vão conseguir compreender. Amém? Então nossa leitura hoje termina aqui. Amanhã a gente vai continuar em Jeremias 36, Jeremias 13, Jeremias 14. A gente está aí dentro ainda do livro de Jeremias e em contraste a gente vai falando aí Daniel e em seguida vai entrar Ezequiel, tá bom? Deus abençoe, gente, em nome de Jesus. Amanhã, se Deus quiser, a gente começa o mês de agosto com o pé direito, orando, buscando a presença do Senhor e mais um mês da nossa leitura aí em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até amanhã.